Vamos continuar a leitura da aula de Srilacharya Maharaj. Se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário durante a leitura, pode fazer, fique à vontade. Então vamos começar a leitura. O título da aula é Nossa Missão, Nossa Vida. É uma aula de Sua Divina Graça, o Sripad Sarvabhauma Acharya Maharaj, no dia 28 de julho de 2011. É continuação da aula que estávamos lendo sobre tolerância. Então ele continua falando, a missão de nosso Srila Siddhar Maharaj é o principal para nós. A missão Sri Chaitanya Sarasvati Mati é o principal para nós, disse Srilacharya Maharaj. Você sabe que Parangur Maharaj, Srila Siddhar Maharaj, ele deixou Mayapur e ele veio para Navadvip, ficando separado em um canto, em um local separado de todos. Ele queria fazer Nirjan Bhajan em um lugar isolado e muito auspicioso aqui em Koladvip. Ele veio a este lugar pela inspiração que recebeu de seu guru e não queria fazer tantos templos. Gurudeva fez muitos templos. Srila Govinda Maharaj, ele construiu muitos templos. Eu também me juntei a ele e construí muitos templos. Às vezes, Gurudeva, ele me dizia, você está construindo grandes templos, mas deve ter cuidado, deve protegê-los, e isso é muito difícil. Agora eu penso, há tantos tempos e tantos problemas chegando, sempre eu tenho uma grande dor de cabeça, sempre. Eles não podem administrar o templo sozinhos. Por isso eu penso, não quero fazer mais do que já existe de templos. Não quero fazer tantos templos. Então, o que Srilacharya Maharaj está falando aqui? Construir um templo não é tão difícil. O problema é manter o templo. Ele já falou isso em aulas anteriores. Construir, claro que é difícil, mas não é tão difícil. E como que você mantém um templo? Primeira coisa, você tem que ter um pujari. Você tem que ter um sacerdote no templo. Você tem que ter alguém que cozinhe todos os dias e ofereça para a deidade. Você tem que ter programas no templo, árati. Você tem que ter pregação no templo. Você tem que administrar o templo. Então, dá muito problema ter um templo. Muita dor de cabeça, como disse Srilacharya Maharaj. Porque poucos ajudam. São poucos os devotos que ajudam no templo. Não é só aqui, não, em São Paulo. Em todo lugar, na Índia também. Poucos devotos estão empenhados em ajudar o templo, em saber que o templo é a casa de Deus e o templo é a sua casa também. As pessoas não veem o templo, elas não enxergam o templo como a sua casa. Então o que acontece? A pessoa chega no templo, ela não está preocupada, por exemplo, assim, vou ao templo, será que alguém limpou? Quem está limpando o templo? Quem está limpando a casa de Deus?
Quem está levando a comida para ser cozida para Deus? Quem está fazendo tudo? As pessoas não se preocupam com isso. A pessoa vem no templo, ela vê tudo arrumado. Ela vê tudo arrumado, ou não. Às vezes a pessoa chega no templo e não está tudo arrumado. Às vezes a pessoa chega no templo e não deu para limpar adequadamente o templo, mas ninguém se preocupa em ajudar. Então o Siddhartha Maharaj está falando, eu não vou fazer mais templos, ele falou. O que eu já fiz é o suficiente. Por quê? Porque dá muito problema. É muito difícil administrar um templo. As pessoas não se preocupam se tem flor todo dia para a deidade. A deidade, não é que a deidade precisa de flor, mas é a chance que nós temos de servir. Para que existe um templo? O templo é a oportunidade de nós servirmos Deus. Deus não precisa de flor, Deus não precisa de comida, Deus não precisa de nada, mas Ele dá chance. Então, quando tem um templo, quando Ele mesmo vem no templo na forma de uma deidade, nós temos a oportunidade de levar a boga é comida que não foi cozida, para Ele desfrutar, para ser cozida aqui no templo. As pessoas não se preocupam com isso. Ah, mas eu não tenho tempo. Eu não sei o que de repente está faltando no templo de comida. Não há problema. Você vai lá e faz uma doação. Se você fizer uma doação em dinheiro, a pessoa que administra o templo, ela vai comprar o que é necessário para o templo. Comida, qualquer coisa. Queima uma lâmpada. Alguém não pagou a conta esse mês, porque tem alguns devotos que pagam as contas. Mas tem mês que a pessoa não paga. E quem vai pagar a conta? Você vai deixar acabar? Você, por exemplo, não pagou a conta de gás esse mês, e aí você vai deixar cortar o gás? E quando for fazer a comida para a deidade, como é que você vai cozinhar sem o gás? Aqui não tem condição, em São Paulo, de você ir lá pegar uma lenha e cozinhar com lenha. Então, as pessoas não se preocupam com isso. Elas acham que tudo cai do céu. Tudo Deus dá. Deus dá tudo, sim, mas não é dessa forma. Ele dá a oportunidade do devoto servir. Então, por isso que o Siddhartha Maharaj está falando do templo, dá muita dor de cabeça, e ele construiu muitos templos. Mas as pessoas não conseguem administrar o templo sem perguntar as coisas para ele. Às vezes coisas bobas se pergunta para o Guru. O Guru é tão ocupado, o Guru tem que cuidar do mundo todo, da vida devocional de todo mundo. E as pessoas ligavam para ele perguntando coisas simples, coisas bobas. Então, se você está administrando o templo, você não tem que incomodar o Guru, a não ser se for algo muito importante mesmo. Mas o corriqueiro, dia a dia, você não precisa ficar perguntando para o Guru. Então, por isso que ele falou, dá muita dor de cabeça. Muita dor de cabeça. Quanto mais tempo tem, mais problema tem. Porque os devotos não ajudam. Os devotos não colaboram. Então sobra para quem? O Guru. Sobra para quem administra o templo e, em última análise, sobra para o Guru. Por isso que ele está falando isso aqui. As pessoas têm que ter consciência que se tem um espaço, a nossa missão não cobra por nada. A nossa missão não tem mensalidade, não tem carnê. Você não vai receber em casa um boleto bancário para você pagar tanto por mês. A nossa missão não tem isso. Quem segue os nossos gurus que estão ao meu lado aqui, não faz isso. Se alguém fazendo isso na nossa missão, ele se desviou. Ele saiu fora do que os gurus genuínos da nossa missão estão falando. Se tem alguém fazendo isso, pode ser que tenha, eu não sei. Mas se tiver, a pessoa se desviou. Mas a orientação deles é não cobrar nada. Mas as coisas têm que funcionar. É Krishna que dá? Sim, Krishna dá tudo. Mas quando a gente vai dormir de noite, a geladeira, por exemplo, se está vazia, de manhã quando você acorda, não vai estar cheia. Krishna foi lá e encheu a geladeira de comida. Não é assim que funciona.
Então, por isso, o Silathiar Maharaj está falando, manter um templo é muito difícil. Com a ajuda física das pessoas, ajudando realmente, ajudando a limpar, ajudando a cozinhar, ajudando a fazer tudo que é necessário e também ajudando financeiramente. Também, claro, nós vivemos no mundo material. O mundo material, sem ajuda financeira, nada funciona. Como você vai pagar a luz? Como você vai pagar a internet? Agora estamos fazendo a live aqui. Alguém está pagando a internet. Senão não estaríamos aqui. Mas ninguém se preocupa com isso. Ninguém pergunta, escuta, está faltando alguma coisa no templo? O que está faltando? Tem alguma dificuldade? Precisa comprar alguma coisa? Pouquíssimos perguntam isso. Por isso é muito difícil administrar um templo. E por isso Silathiar Maharaj falou, não vamos mais construir templos, o que tem é suficiente. Vamos continuar a leitura aqui? Gurudeva, ele também disse, Srila Govinda Maharaj também disse, às vezes você pode fazer um centro de pregação, mas não faça, não tenha tantas deidades, porque você tem que arranjar um cozinheiro, providenciar o pujário, o sacerdote da deidade. E é difícil encontrar um sacerdote, é difícil encontrar um cozinheiro para a deidade, aquele que todo dia está lá, ele tem a responsabilidade, ele fala, eu vou fazer a comida da deidade, eu vou oferecer a comida para Deus, eu vou fazer o arati, a cerimônia. É muito difícil. Na Índia, tem alguns lugares da Índia que não tem devoto que quer fazer isso. E o que Silathiar Maharaj fazia? Ele pagava para o sacerdote fazer a cerimônia, porque se ele não pagasse, ninguém queria fazer. A pessoa ela não tem a concepção e fala, eu estou servindo Deus sem ganhar nenhum dinheiro. Não existe praticamente mais pessoas assim, nem na Índia, nem em lugar nenhum. Por isso os templos estão vazios. Não tem quase ninguém que fala, eu quero me dedicar a Deus, eu não quero ganhar nada material, eu não quero ganhar R$1, $1, uma rúpia, €1, não quero ganhar nada material, eu quero ganhar sim, servir Deus. O retorno de servir Deus é o quê? Fortuna espiritual. Mas ninguém mais compreende isso hoje. Então, na Índia tem que pagar para ter um pujari, para ter um sacerdote fazendo todo dia oferenda para Deus. Então, por isso que o Gurudeva falou, crie um centro de pregação, porque o centro de pregação não tem a deidade. Normalmente não tem Deus lá na forma de uma murti, de uma estátua, ou na forma de uma shila. Então você monta esse centro, você dá aula, você canta e acabou. É muito mais simples. Agora um templo tem que ter responsabilidade. Deus não é um boneco. Aquela estátua, a murti que está lá não é um boneco. Não é quando você quer, você vai oferecer a comida. Quando você quer, você faz a cerimônia. Deus não é um boneco, ele está lá na forma de uma deidade. Então, por isso, Silathiar Maharaj está falando, é difícil manter um templo. E Gurudeva falou, monte um centro de pregação, mas sem deidades, porque é muito difícil. É por isso que você não deve ter tantas deidades. Agora, eu também penso assim, disse Silathiar Maharaj, mas, quando o Gurudeva me contou, me falou naquela época, eu não conseguia entender isso. Então, quando alguém queria doar alguma terra para fazer um templo, eu sempre pegava, eu aceitava.
eu pegava e aceitava essa terra. E aí Gurudeva disse para mim: você está fazendo grandes arranjos, você está capturando tantas coisas, mas você tem que proteger os templos. E é muito difícil proteger os templos. Agora eu entendo, disse Lachara Maharaj. Naquela época, Gurudeva, ele estava acima de mim. E não me preocupei com nada. Gurudeva coordenava tudo, né? Tinha Gurudeva e Silachara Maharaj não se preocupava com nada. Mas agora, todo o fardo, todo o peso, ele veio para mim. E agora, também, eu acho que é muito difícil. Então, o que Silachara Maharaj está falando? Na época, ele não era o guru, ele tinha o guru dele. O guru dele, Srila Govinda Maharaj, era presidente da missão. E Silachara Maharaj ia lá, fazia o templo, fazia tudo, e Gurudeva falava: não é assim, toma cuidado, tem que proteger o templo, não é somente fazer. O que ele quis dizer por proteger? Proteger dos bandidos. E quem são os bandidos? Alguns devotos. Então, quando o Gurudeva abandonou o corpo, alguns devotos quiseram roubar os templos. Roubar no sentido, não roubar de levar as coisas dentro do templo, roubar no sentido de querer administrar, de ser o presidente do templo, de fazer da forma que eles queriam as coisas. Então, o Silachara Maharaj falou, ele construiu tantos e tantos e tantos templos, e alguns foram roubados pelos opositores. Foram roubados. Por quê? Porque é muito difícil. Como é que você vai manter aqui tantos templos se você não tem tantas pessoas assim para protegerem o templo? Então vem os inimigos, os ofensores, vem o pessoal da oposição e eles tomam o templo. E Silachara Maharaj falou: agora eu entendo isso, mas quando o Gurudeva me falou isso, eu não entendia. Continuando aqui a aula, Silachara Maharaj fala: é por isso que eu estou orando a todos os devotos, pedindo a eles, você pode entender facilmente o que Gurudeva deseja, o que Gurudeva quer. Se o seu pensamento for perfeito, se você se entregar perfeitamente ao seu Guru, então você poderá entender facilmente o que o Guru quer. Mas se a sua rendição ao Guru não for 100%, nem 50%, se sua rendição ao Guru não for completa, então não é fácil entender o seu Guru, não é fácil entender o que Gurudeva deseja de você. Essa base virá por meio da prática. Se a sua base não for forte, tudo desmorona. A base deve ser forte. É como uma casa. Você constrói uma casa, se você não faz o alicerce forte, e ninguém se preocupa com isso, porque o alicerce não aparece. O que aparece numa casa? Aparece o porcelanato que custa R$200 o metro quadrado. Aparece aquela torneira maravilhosa que custa R$2.000 uma torneira. Isso aparece. Mas se você não faz o alicerce perfeito, forte, tudo isso pode desmoronar. Da mesma forma a devoção. Se você não fizer o que o Guru pede, se você não fizer exatamente o que o Guru quer que você faça, tudo isso que você tem, aparentemente, de devoção, pode desmoronar. Então a base é muito forte, tem que ser muito forte a base. E o que torna a base forte? Cantar todo dia o Santo Nome na Japamala. O Santo Nome não, porque a gente não canta o Santo Nome, mas cantar o Mahamantra Hare Krishna todo dia na Japamala.
Isso vai dar a base. O que é o principal para dar a base? Você escutar falar de Deus todo dia, Harikata. Todo dia nós temos que ou ler algum livro da missão, algum trecho, algumas páginas, ou escutar Harikata todos os dias. Isso vai dar o alicerce forte, a base forte. E todo o resto que vai sendo depositado em cima, ele vai ficar seguro, porque a base é forte, o alicerce é forte. Se você tiver um alicerce fraco, é como você construir um castelo de areia. Tem pessoas na praia, né? Hoje eu não sei, mas deve ter também, mas quando eu ia na praia, muitos anos atrás, eu frequentava a praia, há mais de 30 anos atrás, tinha pessoas que faziam castelos na areia, faziam corpos na areia, muito bonito, perfeito, né? Mas que estrutura tem aquilo? A maré enche e leva tudo embora. O alicerce não é bom. Então, se você não tiver um alicerce bom, se você não escutar todo dia uma aula, se você não ler os livros da missão, se você não cantar o Mahamantra Hare Krishna, se você não vier no templo, pelo menos no fim de semana, o alicerce não é forte e tudo pode desmoronar de uma hora para outra. De uma hora para outra tudo desmorona. Por isso Silatya Maharaj falou, nós temos que saber o que o Guru quer que nós façamos. Por isso é importante ler as aulas do Guru. Porque você lendo a aula do Guru, você sabe o que o Guru quer de você. E todo dia eu coloco uma aula do Guru no grupo do Templo de São Paulo do WhatsApp. As pessoas têm que ler. Não é somente olhar, ler a primeira, segunda, terceira, quarta linha e tudo bem. Não, tem que ler a aula inteira. Até o final, tudo que tem lá é importante. Tudo que tem lá, o Guru deu essa aula, é importante. Não é só a primeira parte, não é somente as primeiras linhas. Tudo que está lá é importante. Tudo que um Guru genuíno fala é muito importante. Nós temos que compreender isso. E isso vai fazer o alicerce forte. Isso vai te tornar forte. E outra analogia do Guru é que o Guru é pesado. O que quer dizer que o Guru é pesado? O Guru pesado, nada abala ele. Pode vir qualquer vento, qualquer coisa, nada vai abalar a fé do Guru. Aquele que faz a prática correta, aquele que faz todo dia a prática correta, todo dia ele escuta a aula, todo dia ele lê alguma coisa, ele pratica todo dia ele cozinha e oferece para Deus a comida, e ele honra a praçada, o remanescente de Deus. Ele vai ter um alicerce forte, ele vai ser pesado. Pode vir qualquer coisa, qualquer pessoa falar algo para ele, ele não vai escutar. Ele tem a fé firme no Guru dele, no Guru genuíno. É importante isso. Não podemos escutar qualquer coisa que qualquer pessoa fala e abalar nossa fé. A nossa fé em Mahaprabhu, a nossa fé em Deus tem que ser muito forte. Nunca duvide do que Deus falou, nunca duvide do que um devoto puro dele está falando. Mas para isso temos que praticar. A prática vai fazer você forte. É como um atleta. Como que o atleta se torna bom no esporte que ele pratica? Como ele se torna forte naquilo? Praticando todo dia, às vezes 2 vezes ao dia, 3 vezes ao dia. Nós, quanto mais praticarmos, melhor será para a nossa vida devocional. Mais nós vamos ficar fortes. Se vier alguém falar alguma besteira para você, denegrindo a imagem de alguém, da tua missão, você não vai escutar. Mesmo que você escute, você vai saber que não é nada daquilo. Você tem a fé no Guru. E calúnias virão. Sempre, todo mundo que está em destaque, terá alguém criticando. Todo mundo que, principalmente o Guru. O Guru é o máximo da missão, ele é o destaque. E vai ter gente fazendo fofoca, vai ter gente denegrindo a imagem do Guru, vai ter gente falando mentira, caluniando o Guru. Vai ter gente caluniando todo mundo. Aquele que está fazendo serviço devocional, sempre vai ter aquele que é invejoso.
aquele que tem inveja de quem está se dedicando, a pessoa não consegue se dedicar à vida devocional e ela tem inveja daquele que se dedica. Em vez de ela entrar e começar a se dedicar, não, ela quer derrubar aquele que está se dedicando. Isso é comum, isso é do ser humano, querer derrubar o outro. Em vez de você subir no patamar do outro, não é mais fácil derrubar o outro, o teu patamar baixo. E a pessoa que tem fé, a pessoa que pratica corretamente, ela escuta isso, ela sabe que é mentira. Ela sabe que é intriga da oposição. Agora, se você não pratica corretamente, você não faz a prática adequada todo dia, você vai ficar na dúvida. Você vai pensar, será que é verdade isso que a pessoa está me falando? Será que é verdade isso? Mas aquele que tem a fé forte, ele sabe que não é verdade. Ele nem escuta, ele escuta, mas nem não dá importância para aquela pessoa. E ele vira as costas para a pessoa que está falando mal do guru dele, ele vira as costas para aquele que está denegrindo a imagem de alguém. Mas nós, para chegarmos nesse estágio, a gente tem que praticar, todo dia. Quanto mais pratica, mais forte fica. Vamos continuar aqui a leitura. O subtítulo da aula é Movimento Sankirtan. O que quer dizer Sankirtan? O canto congregacional, cantar em conjunto. É a religião da era de Kali Yuga agora. É o Dharma, o Yuga Dharma, o Dharma da era, é o canto congregacional dos santos nomes, Sankirtan. Então, movimento de Sankirtan. Vamos ver se alguém fez alguma pergunta, se alguém tem alguma dúvida. Por enquanto não. Por enquanto aqui, pelo que eu estou vendo, ninguém, somente cumprimentando o outro, dando a Pranam. Mas se tiver alguma pergunta, pode fazer, não se acanhe. Continuando então, um outro subtítulo da aula. Então, movimento de Sankirtan. Essa aula foi dada claro por Srila Bhakti Nirmal Acharya Deva Goswami Maharaj. Ele falou essa aula para os devotos de Londres. Foi uma aula online no dia 30 de julho de 2011. Então ele começa falando para os devotos. Existe alguma pergunta? Ele fala para os devotos. E o devoto pergunta: como nós podemos aumentar o nosso desejo de pregar? Essa é a pergunta, uma pergunta muito boa. Como que nós podemos aumentar esse desejo de pregar? Porque pregar é o serviço devocional que Deus mais gosta. Não há nada que Deus goste mais do que aquele que prega, o serviço da pregação. Então o devoto pergunta: como nós podemos aumentar o desejo de pregar? E aí Srila Charanaraj responde: através de Shravana, Kirtana e Sadhu Sangha, a boa associação. Então veja só, Shravana, escutar falar de Deus, escutar os nomes de Deus, escutar as canções. Kirtan, cantar os santos nomes de Deus, cantar as glórias de Deus, dos seus associados e pregar. E Sadhu Sangha, associação, vir ao templo, praticar junto, a prática é coletiva. Como que você vai poder aumentar sua vontade de pregar? Vindo ao templo, carregando a bateria no templo. Srila Charanaraj já falou, o templo é o lugar que você carrega a bateria devocional.
Quando o seu celular está com a carga baixa ou qualquer aparelho, você vai e põe no carregador na tomada e liga nele. E aí ele fica lá 100%. Mas como que a gente faz para carregar nossa bateria devocional? Não é colocar simplesmente na tomada. Essa bateria vai ser carregada como? Vai ser carregada você vindo ao templo. Você participando, cantando junto, assistindo online também, mas não é igual. Mas tem pessoas que não podem vir ao templo. Por exemplo, o Ishan Krishna Prabhu aí, que está assistindo, ele está no Mato Grosso do Sul. São 1000 quilômetros da casa dele até aqui o templo de São Paulo. Como que ele vem no templo participar? De vez em quando ele vem, ele já veio 2 vezes. Mas no dia dele ele não pode vir. Então o que ele faz? Ele assiste online. É sadhu sangha também. Mas no templo é mais importante, é mais eficaz, claro. Então, Srila Chamaraj respondeu: como você pode aumentar a vontade de pregar, a vontade de divulgar essa filosofia para todos? Escutando falar de Deus, falando de Deus, escutando as canções, cantando Mahamantra Hare Krishna e encontrando os devotos, sadhu sangha no templo, fazer o canto congregacional, ou, como eu falei, online. Então, quando você está aí online, não fique fazendo outra coisa. Na hora do Kirtan, na hora que estamos cantando, cante junto. Cante junto, não perca a oportunidade. Quando é feito Parika no Manatula Sidevi, aqui, todo dia, de manhã à noite é feito, no programa, faça o Parikrama junto, em pensamento. Aí é filmado. E aí eu estou fazendo o círculo em volta da Tulasi. Imagine que você está atrás de mim fazendo, cantando. Cante aí, onde você mora, onde você está escutando. Cante junto. E ouça o Harikatha, ouça as aulas de Srila Acharya Maharaj, a leitura das aulas dele. Ouça todas as aulas. E isso é sadhu sangha. A associação com o Guru não é ir lá na Índia e ficar do lado dele. A associação do Guru é você escutar o que ele fala e fazer o que ele está pedindo para que nós façamos. Isso é associação. A associação é fazer o que o Guru pede. Não adianta você estar do lado dele lá na Índia, dormir do lado da cama dele e não seguir o que ele fala. Isso não é associação. E eles dão um exemplo, né? Os gurus dão um exemplo do piolho. O piolho, o inseto, ele pode estar na cabeça do guru, mas ele não tem nenhuma associação com o guru. Ele está sugando o guru. Então esse é um exemplo que eles dão, os gurus dão esse exemplo do piolho. Então nós temos que ter aqui a associação com o guru, a associação com aquele que quer Krishna, aquele que quer Deus. Isso é importante para todos nós. Sadhu sangha. E aí você vai ter vontade de pregar. Você, em qualquer lugar que você vai ter vontade de falar de Deus para os outros. Porque não é somente para nós. Aquele que só quer para si, Deus não vai dar a misericórdia para aquele que quer para si somente. Ele dá misericórdia para aquele que divulga. Nós temos que divulgar a consciência de Krishna. Poucas almas no mundo conhecem a consciência de Krishna. Poucas almas no mundo já ouviram falar de Krishna. Nós temos que divulgar isso, é isso que o Guru está pedindo. Então, através de Shravana Kirtan, escutar e falar, escutar e cantar, e sadhu sangha, associação com as pessoas que querem Deus, associação com devotos, é necessário. Você pode perguntar: como podemos obter uma boa associação? Srila Acharya Maharaj está falando para os devotos, e ele fala: leia as escrituras, leia os livros que o Guru escreveu, ouça as palestras de Gurudeva, leia os livros de Gurudeva, de Srila Siddhar Maharaj, e agora temos também os livros de Srila Acharya Maharaj. Ouça as palestras do Guru, e você terá o desejo de pregar. Se você fizer isso, escutar as palestras do Guru, ler os livros do Guru,
escutar as aulas do Guru, você vai ter o desejo de pregar, você vai ter o desejo de divulgar o que o Guru falou. Se por meio do seu serviço alguém se orgulha pensando, eu sou o pujari, eu sou o gerente, eu sou o melhor cantor, isso é muito prejudicial para a sua vida espiritual. Nós não podemos ter o ego. O ego é um dos maiores inimigos da vida devocional. Se você tem aquele ego, eu vejo a live todo dia, isso é ego. Ótimo que você veja, mas não é para ficar com ego. Eu sou o melhor cantor, alguns pensam. Isso é ruim para a vida devocional. Eu sou o melhor sacerdote. Eu sou melhor isso, eu sou melhor aquilo. Isso não é uma visão correta para um devoto. O devoto tem que se achar inferior. Veja só, isso é o contrário da psicologia. A psicologia, quem tem baixa estima, vai numa análise psicológica, vai fazer uma terapia. O psicólogo fala, não, você tem que se autovalorizar. Você tem que saber que você é muita coisa. Não se considere pequeno, baixo, inferior a ninguém. Isso é visão material. Nós temos que nos considerar, sim, inferiores espiritualmente. Nós temos que considerar que nós não somos nada espiritualmente. O outro é melhor. Por isso nós chamamos o outro de Prabhu, de mestre. Prabhu quer dizer mestre. Quando você se dirige a outro devoto, você fala Prabhu. Você chama o outro devoto de mestre. Os grandes devotos, os grandes gurus, eles se consideravam muito, muito baixos. Eles se consideram muito baixos. Por isso, várias vezes, o Acharya Maharaj, no início da aula, ele fala, eu preciso da ajuda de vocês, eu preciso da misericórdia de vocês, sem vocês eu não sou nada. O Guru falando isso. Por quê? Porque ele é humilde. Então, o que é dia no mundo material é noite no mundo transcendental e vice-versa. Essa visão que a pessoa tem que se achar o melhor, isso não vai levar você para Deus. O negativo atrai o positivo. Deus é o positivo. Não que você tem que ser negativo, de achar que eu não sou nada. Você tem que achar que não é nada espiritualmente. Mas não é você se depreciar. Se você compreender que Deus é superior a tudo, que o Guru é superior a você, que outro devoto é superior a você, você se torna o quê? Negativo, mas não negativo no sentido de entrar em depressão. E o negativo atrai o positivo. Não sei se deu para compreender. Nós nunca podemos achar que somos melhor que ninguém. Porque não somos nós que fazemos o serviço. Quem faz é o Guru. O Guru está nos utilizando. E se você achar que você é o melhor, o serviço vai sair da sua mão. Eu falei isso há poucos dias atrás. E se vai te chamar, eu estou falando aqui novamente. Então, não temos que achar que nós somos melhor isso, melhor aquilo. Sripata Tapasya Maharaj, ele falou, eu tenho gravado essa aula, um dia ele deu uma aula falando, todo mundo tem orgulho, todo mundo tem ego, nada contra nenhuma profissão, mas ele deu o exemplo dos lixeiros. Ele deu o exemplo dos lixeiros. Eu, na verdade, não conheço ninguém que algum dia falou para mim, eu queria que meu filho fosse lixeiro. Nunca ouvi isso. Eu não sei se tem alguém na vida que quer que o filho seja lixeiro. Não o dono da empresa, mas o lixeiro, aquele que está catando lixo de porta em porta. Nunca ouvi isso. Pode ser que tenha alguém que queira isso, mas eu nunca ouvi. E aí Sripata Tapasya Maharaj falou, entre os lixeiros também tem ego. Mas como é possível ter ego entre os lixeiros? E aí ele explicou,
Quem dirige o caminhão do lixo, ele pensa, eu sou motorista, eu não pego no lixo. Mas ele está lá cheirando todo aquele mau odor. Mas ele pensa, eu sou motorista, eu sou superior a eles. Quando chove, eles tomam chuva, eu estou aqui na cabine do caminhão. Então ele tem o ego achando que ele é superior aos que estão catando. E mesmo entre aquele que está catando lixo, um acha que é superior ao outro. Um olha para o outro e pensa assim, eu sou o melhor lixeiro que você, eu corro mais, eu sou mais forte, eu carrego mais peso, eu carrego mais lixo do que você, eu carrego mais sacos de lixo que você, eu sou o melhor lixeiro que você. Então, isso daí de ser melhor existe em todo lugar, independente da profissão, independente da sua classe social, independente de qualquer coisa. Existe o ego em todo lugar, mas o ego é muito desfavorável à devoção. O ego atrapalha muito a devoção. Por isso nós nunca devemos, principalmente no lado devocional, achar que você é melhor do que ninguém. Nunca ache que você dá aula melhor que o outro. Nunca ache que você canta melhor que o outro. Nunca ache qualquer coisa. O ego é muito poderoso. A pessoa que limpa o templo, vem um outro limpar o templo, ele pensa assim, eu limpo melhor. Ou a pessoa vai lavar a louça, né? Cada um normalmente lava o seu prato. Então a pessoa está lavando o prato e aí ela olha assim e fala, ó, ele não lavou direito o prato, eu sou melhor que ele. Se ele não lavou direito o prato, lave o prato dele, mas nunca pense que você é melhor porque você limpa melhor o prato. O ego atrapalha muito a devoção e todo mundo tem ego. Não adianta falar que não, porque todo mundo tem ego. Uns têm mais, outros têm menos, mas todo mundo tem muito ego. E a pessoa que tem ego do serviço que está fazendo, ele cai. Eu já vi várias pessoas caírem. Se achar que é o melhor cantor e Krishna afasta a pessoa do templo. O melhor cantor, normalmente, ele nunca está no templo. Por que você acha que isso acontece? Por que será que isso acontece? Aquele que toca melhor na mirdanga, normalmente nunca está tocando a mirdanga no templo. Porque Krishna escolhe quem vai cantar, Krishna escolhe quem vai tocar a mirdanga. E ele não gosta daquele que tem ego. Então, se você começa a ter o ego e falar, eu sou o melhor pujari, ninguém faz o puja como eu sou o melhor, Krishna vai te tirar. Krishna vai tirar esse serviço de você. Não sei durante quanto tempo, mas ele vai tirar. Qualquer coisa que você tem ego, falando eu sou o melhor, Krishna vai tirar. Para quê? Porque Krishna, ele vai limpando isso de você. Krishna vai limpando nós da luxúria. Krishna vai limpando da luxúria, da inveja, da ira, da cobiça, do ego, da ilusão. Krishna vai limpando todos nós. E se você está muito com algum desses sintomas, desses inimigos, ele vai tirar, ele vai afastar você durante um período. Esse período pode ser um mês, um ano, uma vida, 10 vidas, não sabemos. Então nunca tenha ego. Você tem que achar que o guru está fazendo, não achar, você tem que compreender, é o guru que está fazendo. Quando você recebe uma guirlanda, às vezes vem alguém e coloca uma guirlanda em você, principalmente os sannyasis ou brahmachari. Você não tem que pensar, essa guirlanda é para mim. Não, essa guirlanda é para o meu guru. Quando alguém te dá um presente devocional, você fala, isso daqui é para o meu guru. Eles não estão dando para mim porque eu sou bom, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo. Não, eles estão dando para o meu guru. Então você ofereça para o teu guru a guirlanda. Por isso nunca podemos rejeitar uma guirlanda. Tem alguns devotos que querem demonstrar que são humildes. E aí, se alguém vai pôr uma guirlanda no devoto, ele não aceita. Isso também é errado. Você tem que compreender que a guirlanda que estão colocando em você não é para você, é para o teu guru. Então você tem que aceitar.
E aí, como que é o padrão? Como que você tem que fazer? Qual a etiqueta Vaishnava, da Gaudiya Vaishnava? Quando alguém vai te colocar uma guirlanda, você fala o nome do teu guru. Por exemplo, eu vou falar Jaya Srila Govinda Maharaj, que Jaya. E aí a pessoa coloca a guirlanda, se for colocar a guirlanda. Nunca rejeite uma guirlanda. Mas tenha na cabeça, na mente, que a guirlanda é para o guru, não é para você. Quando alguém fala Jai para você, alguém às vezes fala, erroneamente, né? Jai você fala para grandes devotos, não para nós que somos caídos. Se alguém falar isso para você, você tem que pensar, não é para mim, é para o meu guru. O meu guru sim é um grande devoto, eu não. O meu guru sim é um devoto puro, eu não. Essa é a visão correta de um Vaishnava, sem ego. O ego é um inimigo muito, muito grande da nossa vida devocional. E aquele que tem um ego muito alto, ele vai sempre apontar o dedo para o outro, ele vai ver o defeito dos outros. Você nunca deve olhar o defeito do outro, porque nós temos tantos defeitos, não temos que olhar o defeito de ninguém, somente o nosso e tentar corrigir. Srila Govinda Maharaj, ele estava, já contei várias vezes isso, né? Mas é sempre bom. Ele estava no aeroporto, não sei de que país, e tinha os devotos lá com ele. E aí no aeroporto ele tinha que preencher um formulário, né? Depende do país, você tem que preencher um formulário no aeroporto. E lá uma das perguntas que tinha lá no formulário era: qual a sua religião? Tem muitos lugares que você vai que perguntam a religião. E aí Srila Govinda Maharaj, ele ficou pensando, e os devotos falaram para ele, coloca hinduísmo. E ele ficou pensando, ele escreveu, a minha religião é não ver o defeito em ninguém, mas ver os meus próprios defeitos. Ele escreveu isso. E como que eu soube disso? Porque uma pessoa que estava com ele lá, uma devota, me contou. Ela viu o que o Gurudeva escreveu. Ela estava lá, junto com o Gurudeva, no aeroporto, e ele escreveu isso. A minha religião é não ver o defeito em ninguém, ver meus próprios defeitos. Então, nós não temos que apontar o dedo para ninguém, porque quando você aponta o dedo para o outro, tem 3 dedos no mínimo apontando para você. Você está aqui, ó, tem 3 dedos apontando para você, enquanto você aponta para o outro dedo. Então, nunca faça isso. Nós temos tanto problema, tanto defeito, não temos que olhar dos outros. Srila Siddhar Maharaj falou, nós não somos inspetores de esgoto de ninguém. Nós não vamos inspecionar a sujeira de ninguém. A pessoa fez algo errado, o problema é dela. Você pode até orientar a pessoa. Você chega para a pessoa e fala, ó, o Guru falou que isso não é bom, isso não é aconselhável você fazer. Mas nunca fique colocando o dedo na cara da pessoa, nunca fique falando, e principalmente falar para os outros. Sabe aquele devoto? Ele fez isso, isso, isso e isso. Nós fazemos isso, sim, né? A maioria faz isso, mas não é bom, a gente tem que saber que não é bom. E por que a gente faz isso então, de vez em quando a gente, sabendo que não é bom? Porque nós somos caídos. Quanto mais caído você é, mais defeito você vê no outro. É olhar de mosca. A maioria tem olhar de mosca, olha o defeito dos outros. Ninguém vê a qualidade da pessoa. Todo mundo tem alguma qualidade, todo mundo tem algum defeito. Nós não temos que olhar o defeito, somente as qualidades dos outros. Vamos ver se alguém fez alguma pergunta, algum comentário. Amanhã, aqui em São Paulo, amanhã é dia 25 de janeiro, em São Paulo é dia de São Paulo, é feriado em São Paulo. Aproveitem e venham no templo. Srila Maharaj falou, a vida devocional não tem aposentadoria, não tem férias, não tem feriado. Amanhã é feriado, todo mundo pode vir ao templo, não perca a oportunidade, venha ao templo, me avise que virá. Mas venha, aproveite. Você que vem só no fim de semana, vem amanhã, é feriado.
ligue para mim, mande uma mensagem, fala, estou indo aí amanhã, ou amanhã, né, me manda mensagem amanhã, estou indo aí hoje à noite. Venha, vamos participar juntos, vamos cantar juntos, vamos escutar a aula do Guru juntos, vamos fazer o Parika Manatulasi juntos. Aproveite, é mais um dia na vida devocional. Se você não vier, é um dia menos que você veio ao templo. Nós temos que encarar dessa forma. Quando a gente não vem no templo, nós temos que pensar, é uma chance que eu perdi nessa vida. É um dia menos que eu tive lá no templo. É um dia menos que eu cantei para Deus. É um dia menos que Deus me viu lá no templo. É essa a forma que temos que pensar. Então, vem amanhã, não perca a oportunidade. E não é para vir amanhã e no fim de semana não vem. Não, vem amanhã e venha no fim de semana também. É um dia a mais de serviço. Então, espero as pessoas aqui amanhã para praticar juntos e fazer a prática. E Deus vai ficar feliz, muito feliz, se você vier amanhã aqui no templo. Ninguém fez nenhum comentário, então vamos cantar aqui, todos juntos agora, o Nama Sankirtan Hari Harai. Hariharaya Nama Krishna Jadavaya Nama. 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 Jadavaya Madhavaya Keshavaya Nama. Jadavaya Madhavaya Keshavaya Nama. Govinda Ram Shri Madhusudan. Raghunath
Gora Hari, Jaya Sacinandana Gora Hari, Gora 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 Hari, Gora 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 Hari, Jaya Sacinandana Gora Hari, Jaya Sacinandana Gora Hari, Jaya Mitra Jaya Gora, Jaya Mitra Jaya Gora, Jaya Mitra Jaya Gora, Jaya Mitra Jaya Gora, Mitra Gora Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo, Mitra Gora Hari Bo, Mitra Gora Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo, Mitra Gora Hari Bo, 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 Hari Bo. Vamos ver quem está participando conosco aqui da transmissão. Enquanto isso, vocês, como todos os dias eu estou fazendo, vocês o nome das pessoas que estão conosco aqui participando. Nós temos conosco aqui a Malini Devidasi, de Araraquara, o Ishan Krishna Prabhu, do Mato Grosso do Sul, a Juna Krishna Prabhu, ele mora na Costa Rica, a Cris, ela mora aqui em São Paulo, está presente também assim conosco, a Amada Vigovinto Devidasi, mora fora do país, eu não sei exatamente qual local, a Dulce Aires, minha prima, também participando aqui, Claure Fiorini também conosco aqui, Saravanan Davari Prabhu também conosco aqui, e o Djalma Sérgio também assistindo aqui conosco. Deixe-me ver quem mais está aqui conosco. O Rama Gopal Prabhu também está assistindo aqui conosco. Temos aqui também Surya Nascimento também assistindo aqui conosco. Manhar Vyasa também está aqui conosco. Prabhu. Então são essas pessoas que participaram hoje de Satsanga. Uma boa noite a todos, Dandavat Pranam. Até amanhã no horário às 7 da manhã, do programa da manhã, e às 19 horas do programa da noite. E venha presencialmente, quem puder, participe conosco aqui amanhã à noite. Uma boa noite a todos, Dandavat Pranam.